Shalom, shalom, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais um Falando de Bíblia em formato de podcast. Eu tenho a alegria de receber os pastores Álvaro César, Fátima Melo, e nós vamos fazer um bate-papo falando sobre o conhecimento da instituição chamada família através da Bíblia. E eu estou aqui lisonjeado, muito feliz por receber vocês aqui hoje no Falando de Bíblia. Amém, graças e paz. Amém. A gente também está feliz por estar aqui, né? É sempre bom estar aqui. É sempre bom falar sobre família, né? E ultimamente a gente tem visto muita coisa acontecer e não tem visto muito o agir para a família. É um assunto que precisa ser falado, precisa ser dito, ele precisa ser mensurado sempre, porque a família é o maior projeto de Deus. Amém. É uma alegria, né? Igualmente, como a pastora falou, estar aqui para falar sobre família. A pastora tem experiência, né, nesse ramo. Por ser psicanalista, ela tem assim, tido muito paciente, né, com problemas dentro da família e que às vezes a gente não consegue resolver sozinho. O grande problema hoje é que nós falamos de família às vezes na igreja, mas nós não orientamos aquelas pessoas como que elas devem fazer para sair de algumas situações. Sim. Então é o grande problema hoje. E ela, como trabalha em consultório, ela tem visto isso. Ela tem às vezes conversado, poxa, são muitas pessoas que estão na igreja, estão vivendo conflitos e não estão sabendo lidar com conflitos dentro da igreja. Gente, os meus convidados são líderes, presidentes do Ministério Tempo de Vencer em Cristo aqui na cidade de São Gonçalo. Pastor Álvaro César é graduado em Teologia, licenciatura em Filosofia, pós-graduado em Ciências da Religião. Pastora Fátima é professora, psicanalista, pós-graduando em Terapia Familiar. Pensa, nós vamos aqui hoje sugar tudo que a gente pode, né, deste casal que eu já conheço há algum tempinho, né, fazem parte do meu primeiros passos na fé no movimento pentecostal. Verdade. Né? E fui muito ministrado por eles, tanto o pastor Álvaro quanto a pastora Fátima. E quantas vezes lá sentado, ouvindo-os pregando a palavra de Deus, eu vibrava e falava assim, rapaz, um dia eu vou ser igual aquele pastor lá. Vou pregar assim, cheio de energia igual a ele, convicto. Não vou pregar aquela coisa que, meus irmãos, porque quem prega e fala de Jesus fala empolgado, fala com convicção, não é verdade, Lucas? Até hoje eu continuo assim, não consigo, né, de maneira nenhuma tirar essa motivação, essa empolgação, né? Por mais que às vezes a gente estuda, por mais que você às vezes começa a se aprofundar na escritura, a gente não perde essa questão, essa empolgação. E essa empolgação que a gente tem é do meio pentecostal mesmo. A gente gosta de falar com autoridade mesmo. Verdade. Está na gente, está na raiz mesmo. Não tem como a gente falar de uma coisa tão preciosa como é a salvação e Cristo Jesus, o Senhor, sem falar de forma empolgada. Com certeza. Queridos irmãos, Gênesis capítulo de número 12, eu vou citar apenas um texto bíblico a fim de que estejamos baseados em algo bíblico. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Verso 3, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa linda que Deus promete ao crente Abrão ainda. Em ti serão benditas, abençoadas, felizes todas as famílias da terra. E aqui eu abro meu bate-papo com um casal de pastores perguntando como se dá biblicamente a formação de uma família. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja sozinho ou só, darei a ele uma ajudadora, uma adjuntora adequada para ele. Então aqui a gente vê que Deus tem já no seu coração a vontade de formar uma família. Não é algo inventado pelo homem, é Deus que está falando.
Porque tem muitas pessoas que acham que foi uma criação do homem. Não, casamento é uma criação do homem, não. Aqui, quando Deus está falando isso aqui, é antes mesmo da lei de Moisés. Então não é o homem que inventa, é Deus que está construindo a família. É interessante quando a gente fala de família, né? A gente constrói uma família. A partir de um homem e uma mulher se faz uma família, se faz um casamento. E o que me chama a atenção, biblicamente falando, que o casamento, o relacionamento, ele é além. Além de quê? Né? De repente você pergunta para mim, além de quê que você está falando? Além do amor, além do respeito, além da solidariedade e companheirismo. Existe algo além. Porque isso são ramificações. E aí, mas essas ramificações vêm de onde? De uma estrutura maior que é Deus. Então, a partir do momento que eu tenho Deus no meu relacionamento, essas ramificações elas vão ser extremas e essenciais, né? Um relacionamento, um casamento, para ele existir de verdade, para se propor essa união, eu preciso de Deus. E aí, eu tendo Deus, o resto a gente consegue segurar. A gente sempre fala, né, quando a gente vai palestrar, que casamento é fita 3. Sim. Eu, ela e Deus. Isso aí. As pessoas têm comumente falado que casamento é um investimento, é como alguém que faz uma aposta. Vocês consideram essa fala? Não. Não, porque se a Bíblia ela nos informa de uma maneira clara e objetiva que casamento é uma instituição formada por Deus, por que eu vou apostar em uma coisa que é bíblico? Uma coisa que Deus revelou através da sua santa palavra. Eu também não vejo dessa forma. Embora seja um contrato, papel, né? Contrato, papel, a gente está ali, contratou estar juntos. Por isso que eu disse anteriormente, além disso, né? O papel, ele acaba. Entende? É porque, conforme o pastor Álvaro citou, a formação da primeira família ela é algo muito interessante, né? Você tem Deus como oficial daquela união. Deus é o convidado especial daquela união. Certo. Deus é o padrinho daquela união. Nossa, não existe casal mais privilegiado que o Adão e Eva. Exato. Que é convidado maior que está ali testemunhando aquela união e abençoando aquela união. E as famílias, algumas pessoas hoje tendem a vulgarizar algumas coisas que a Bíblia estabeleceu como bênção. Não é verdade? Como é que vocês enxergam essa vulgarização dos nossos dias com o termo família? Assim, o homem pós-moderno, ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que ele tem resposta para tudo. E ele não quer se submeter à palavra de Deus. A gente vive uma geração assim, onde nós achamos que nós conhecemos tudo. Uma geração que alguns teólogos até mesmo falam que a Bíblia ela tem que ser atualizada para os dias atuais, que o comportamento do ser humano já mudou muito. Então, o grande problema é que o homem pós-moderno ele não está sabendo lidar com aquilo que a Escritura nos ensina como palavra de Deus. E é isso que tem afetado algumas pessoas dentro da igreja, algumas famílias, alguns relacionamentos que estão completamente destruídos, estão apenas, às vezes, vivendo de uma mentira por causa disso, porque não estão sabendo lidar o que está acontecendo à nossa volta. O mundo ele vai impor para mim que aquilo que o mundo está impondo é certo. Mas eu tenho que saber que aquilo que a Bíblia relata para mim como palavra de Deus que é o correto. Perfeito. Isso aí. É o que eu sempre digo, né, para os casais, e digo para mim. A Bíblia é o meu manual, né, e eu a sigo. E ela tem resposta para tudo. Quando a gente olha o casamento hoje, pastor, quando a gente olha as situações das famílias, e como o pastor Álvaro falou, né, a modernidade, ela chegou e impondo para mim as minhas regras. Se eu vou anular aquilo que Cristo me fez, aquilo que Cristo fez por mim, como o casamento, se eu for anular as regras que ele tem para mim, eu estou totalmente fora do padrão que ele tem para a minha vida. E aí eu quero construir o quê? Eu construo o meu casamento em cima do quê? Daquilo que a Bíblia me ensina, daquilo que eu tenho como bússola para o meu relacionamento, ou aquilo que o homem traz para mim. E eu preciso escolher. O que eu quero? Eu quero um casamento pautado dentro dos parâmetros bíblicos, eu tendo Cristo, eu tendo Deus, né, como a minha maior base, ou eu quero o que a sociedade
colhe para mim. E eu preciso ter uma definição para isso. Por isso que, para mim, casamento é muito além de tudo isso. Né? É algo pleno, vindo do coração de Deus, do coração do ser humano. Tendo em vista isso que os amigos têm comentado, algumas vezes a gente olha assim para algumas pessoas e a gente vê que alguns palestrantes falam assim: o casamento não vem com manual, mas tem a nossa regra de fé. Isso. Não seria a Bíblia ou manual para o casal cristão? Com certeza. Como vocês têm já apontado parte da fala de vocês? Com certeza. Acredito. Primeiro que a gente entende assim, como casal, a gente entende que o casamento ele é heterossexual, ele é monogâmico e ele é monossomático. Quer dizer, então se nós começarmos a basear em cima desses 3 fatos aqui, a gente vai entender realmente o que Deus quer para o casamento, o que Ele quer para a família. Primeiro que ele é heterossexual, então criou homem e mulher. Sim. Segundo, ele é monogâmico, quer dizer, então é entre 2 pessoas. Mas o que o mundo quer impor para nós? Eu estava lendo essa semana agora e fiquei até um pouco assustado pelos fatos que estão acontecendo na igreja pós-moderna e no mundo que está acontecendo, porque isso já está acontecendo até mesmo com algumas igrejas. Primeiro, no mundo pós-moderno, a gente encontra uma palavra chamada poligenia. O que é poligenia? É o casamento, né, de várias mulheres com um homem. Sim. E a gente está trazendo isso lá do Oriente, de alguns países que já estão adaptados com isso, e nós estamos trazendo isso para o Brasil. E outra parte também é o polidria, que vários homens, né, vários homens com uma mulher, com várias mulheres. Quer dizer, então você tem várias mulheres para só um homem e vários homens para uma mulher. E isso, daqui a um tempo, com certeza, a gente vai ver igrejas praticando isso. Igrejas tendo isso como ensinamento. Eu estava lendo agora, semana agora, e fiquei até surpreso com a questão do casamento a 3. O Congresso não aprovou, mas a Justiça já está aprovando, já está realizando o casamento de 3 pessoas. Pode ser um homem com 2 mulheres ou uma mulher com 2 homens. Se torna um tanto complicado, porque como é que você... Porque no contrato de casamento, muita gente não lê, mas você tem Sim. obrigações até mesmo do sexo quanto ao seu parceiro. E se você negá-lo, você acaba por não cumprir o seu contrato. Como é que fica se no dia uma pessoa quer e a outra também quer, mas aí você tem que atender um, não pode atender o outro, vai misturar tudo, é um de cada vez? Aí fica aquela bagunça. Sim. Tentando dizer que nós é quem estamos errados por seguirmos a Bíblia, o padrão bíblico, Sim. que nós acreditamos como regra de fé máxima para nós, e então eles querem colocar isso de goela abaixo. Como é que você enxerga isso, pastor? Então, é o que eu falei, imposições. E aí você falou algo muito interessante, vira uma bagunça. Deus não atua em bagunça. Reino dividido não prospera. Se ele formou homem e mulher para que se unissem esses, e é um casal, eu não posso ter uma terceira opção. Né? Aí eu fujo da regra de Deus, eu fujo da regra que eu sigo, que é a Bíblia. Né? O mundo hoje, tudo que a gente tem vivido hoje, nos faz entender o contrário. Né? Foi o que você falou, quer nos impor a dessa goela abaixo, que você tem que aceitar. Não, a minha vida, minhas regras. Meu casamento, as regras de Deus. Se eu sou pautada na palavra de Deus, se eu tenho um Cristo que me direciona, eu não preciso de uma terceira opção. Né? Ele é a base de tudo. Por isso que eu disse logo no início, casamento é muito além do amor, do respeito, do companheirismo. Por que é além? Porque eu preciso ter Deus. Como Ele é a essência, tudo isso acontece. Esses sentimentos vão acontecer se eu tenho Ele. Efésios 5, Paulo vai falar que a mulher deve ser obediente ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo
E o marido deve ser como Cristo, um amor ainda que sacrificial, doando toda a sua vida por ela. Tendo em vista esse arrazoado de Paulo, que eu acho assim, muito interessante, a gente pode dizer que o casamento é até que a morte nos separe, ou pode haver algo que o dilua no meio da jornada do casal? Biblicamente, só tem duas maneiras de você terminar esse projeto que Deus, né, colocou para o casal. A primeira, se caso vier a morrer, se a pessoa vier a falecer. A segunda é a carta de divórcio que a gente encontra lá em Deuteronômio capítulo 25, mas a gente vê Cristo já em Mateus capítulo 19 questionando isso. Sim. Foi por causa da dureza do coração do homem. Ele é claro, é por causa da dureza do coração do homem. Quando alguém me pergunta isso, pastor, desculpa, eu consigo dizer assim, isso é uma concessão. Isso. Concessão. Estaria certo? Sim. Eu sou aluno do senhor aqui. Estaria certo. Porque o projeto de Deus é a família. E quando o senhor fala assim, dureza do coração do homem, é que toda a imaginação humana ela é perversa. Isso. A tendência é essa. Sim. O ser humano é ter esse lado perverso dele. E por isso que, na época de Moisés, o que Moisés faz? Ele vê que eles estão se casando com mulheres que não eram da mesma tribo, que não eram israelitas. E o que ele faz? Por causa do coração endurecido do homem, que eu vou dar carta de divórcio para vocês. Sim. Mas não é um projeto de Deus. Não. Não é um projeto de Deus. E assim, pastor Paulo, quando a gente é, né, interpelado por isso, por exemplo, eu que atendo muitas mulheres no consultório e na igreja, e quando eu vejo os relatos, né, já me perguntaram também a respeito, né? Mas a Bíblia diz que o casamento tem que ser até que a morte nos separe, e se eu estou vivendo uma situação de violência, por exemplo, né? É que as pessoas acham que a agressão é só quando há o físico. Não quando é. Existe O psicológico, o emocional. Eu vou dizer algo aqui que eu sempre digo nas palestras, quando eu tenho a oportunidade de dizer isso. A violência, a agressão psicológica, emocional, ela tem mais dificuldade de ser diluída do que um tapa. Sim. Isso é fato. Eu sou a favor da família sempre. Quando eu atendo as mulheres, eu atendo casais, eu digo assim, eu sou a favor da família para sempre. Mas vamos ver os parâmetros, como está sendo essa família, né? E aí, a Bíblia diz que a gente tem as leis do nosso país. E tem uma lei que defende a mulher, a Lei Maria da Penha, né? Você vai viver com uma pessoa que vai te matar, né? E aí, mas pastora, você é pastora. Eu sou pastora, mas eu sou ser humano. E eu não sou leiga. E eu sei o que eu tenho como respaldo para mim. Sim. Né? Casamento é até que a morte nos separe. Sim. E aí eu tenho esses parâmetros. Eu fui traída. Eu tenho essa abertura. É porque... O que acontece, pastor? Eu não sei se eu vou falar besteira aqui. O meu medo, às vezes, de fazer a pergunta é justamente esse. Uhum. Por exemplo, eu acredito que quando acaba o diálogo, o que entra é a agressão. Sim. Com certeza. E eu acredito que quem agride uma vez pode ser que agride da segunda, Sim. terceira, e isso pode resultar em morte. Sim. Como é que a gente consegue lidar com essa questão desse índice que às vezes invade os nossos arraiais cristãos? Porque a gente acreditava que isso era coisa de mundano. Não, mas não é não, tá? Essa semana agora, uma cantora, acho que é da Igreja Deus e Amor, seu próprio esposo matou ela. Ele era viciado em droga e com certeza ela já vinha há alguns anos evangelizando ele, chamando ele para a igreja. Só que não houve mudança, ele não quis mudar. Até porque... E qual a atitude que ela deveria ter tomado? Se ele não mudou, se ele se drogava, e se ele continuava... Se ele se drogava, com certeza ele tinha um jeito violento. Se ele não tomou uma atitude de não mudar, eu acho que ela deveria, sim, ter se separado dele. Até porque, assim, quando a gente depara com essas situações, por exemplo, né, esse caso e outros casos que a gente conhece, relacionado à patologia,
né? A partir do momento que você é um viciado, você tem problemas, você precisa de tratamento. A partir do momento que você se recusa a esse tratamento, a partir do momento que você não quer ajuda, eu acho que você, o outro, né, precisa tomar uma decisão. Porque é escolha. Nós não podemos nos envolver na escolha, porque o peso não é nosso. Sim. Né? Poder de decisão é de quem está vivenciando a situação. A gente pode orientar, mas não dizer, não, faça isso. Você tem na tua mão, você escolhe. Então, com relação ao casamento, ele até que a morte separe, eu sou a favor, até que a morte nos separe. Mas se eu estou vivenciando agressões, se eu estou vivenciando um casamento de adultério, eu tenho legalidade. Eu posso não querer viver aí. E aí eu volto na primeira pergunta. E na primeira resposta, naquilo que eu falei. Se eu tenho Deus, pastor Paulo, se ele é a minha veia principal, né? Eu tenho uma sustentabilidade. Eu sou uma pessoa que visualizo muito Cristo. Sim. Se Cristo comigo vai... Deixa eu ir lá no passado, eu irei. O pastor Paulo falou um fato que é interessante, pastor. Que quando acaba a comunicação, sim, quando o relacionamento você já não consegue mais se comunicar, com certeza vão vir as agressões, cara. Porque a comunicação é tudo. As agressões verbalmente, elas vão acontecer. E no passado, o que acontecia? Eu estava lendo aqui em Coríntios capítulo 7, versículo 15. O capítulo 7 todo ele é falando sobre a questão do matrimônio, questão do relacionamento, do casamento. E o que está acontecendo naquela época da igreja de Coríntio? Algumas mulheres estavam se convertendo ao cristianismo. Sim. E alguns homens não estavam. E o que eles faziam? Eles estavam abandonando as esposas. E as esposas estavam sem saber o que fazer. Os maridos estavam abandonando, elas... E agora, eu faço o quê? Como eu vou viver agora? Eu sei se eu agora casar com outra pessoa, se eu tiver outra pessoa, eu vou estar em pecado. Aí olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 ou 14. Vamos ver assim, ó. Porque 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. O apóstolo Paulo era um homem incrível, cara. Ele tinha conselhos assim, acho que como nenhum homem daquela época tinha. Ele está dizendo, olha, vocês que estão sendo abandonadas pelos maridos, vocês agora têm direito a ter a carta de divórcio para poder continuar a sua vida. O amor, como base para o relacionamento, para o casal, tudo suporta? Tudo suporta. Coríntios 13, acho que é tudo. Porque, tipo assim, eu não sei se eu estou ficando doido, às vezes as pessoas me interpelam em algumas situações, eu falo assim, isso é provocativo meu aqui ao casal, entrevistado. Como é que a gente fala para uma pessoa assim que está sendo agredida, não, continua amando, foi traída? Porque o homem tem uma percepção totalmente diferente da mulher. O cara trai e acha que a mulher obrigatoriamente tem que dar perdão a ele. Mas se ele for traído pela mulher, o mundo acaba. Ele quer matar todo mundo. Por isso que tem uma questão. Pode o falar. Amor tudo suporta. O que eu entendo como para que eu venha suportar? A Bíblia diz assim, o amor tudo suporta, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Como eu vou amar alguém que não me ama? Que me maltrata? Mas a questão toda também, pastor, no capítulo 13 de Coríntios também, quando fala que o amor tudo suporta, tudo crê, né? Ele está se referindo à questão da igreja de Coríntios entre si, onde não está havendo amor entre os irmãos, pô. Sim. A ceia é um fato que a gente está vendo ali que se ceava primeiro as pessoas bem-sucedidas, né, chamada a festa do ágape, eles comiam, se alimentavam, isso quem tinha dinheiro, saíam, e quando sobrava aquele resto, é que chegavam os pobres para poder participar da festa do ágape. Então, por isso que Paulo fala, envergonhais os que nada têm, que fugirei? Louvar-te-eis, por isso não te louvo. Então, se você pegar a hermenêutica desse texto,
O contexto aqui é isso. Sim, sim. Era esse amor ágape que não estava acontecendo e Paulo está dizendo para você, olha, o amor tudo suporta, tudo crê, mas é uma questão para que os irmãos pudessem viver bem um com o outro. Sim. Não relacionado aqui diretamente para um casal. Mas aí as pessoas pegam essa parte e elas trazem para o casamento, para o relacionamento, né? A gente sabe que texto sem pretexto, texto sem contexto é pretexto, heresia. Só que as pessoas pegam isso, eu vou trazer para mim, eu vou trazer para o meu dia a dia. Eu pego isso aqui e trago para dentro do meu casamento. E aí, para a resposta dentro de um casamento, eu digo, eu suporto aquilo que eu quero suportar. A partir do momento que eu sou agredida, a gente está falando aqui né, de como viver um relacionamento hoje. Os relacionamentos hoje eles estão muito complicados, porque o ser humano está complicado mais ainda do que tudo. E a pandemia veio ainda para piorar os relacionamentos. A pandemia veio para mostrar quem somos. De verdade. Deixa eu tirar daí de dentro da cartola quem tu é, de verdade. Vamos deixar, né? E aí tem muita gente que não está conseguindo lidar com isso. Então, o que eu pego? O que as pessoas fazem? Eu pego esse texto, eu trago para o casamento. Então, em cima do casamento, do que é falado para o casamento, eu suporto o quê? O meu amor suporta o quê? O meu amor vai suportar o quê? Eu apanhar... eu ser agredida verbalmente o tempo inteiro, o amor vai suportar. Pastora, mas isso, para quem vai me ouvir, ou para quem está me ouvindo, vai ter o questionamento. A pastora pensa que tem que separar? Não, eu não penso assim. Mas a partir do momento que eu estou sendo subjugada aos maus tratos, eu tenho uma opção. Lembrando que nós somos de uma geração em que nós acreditamos no conserto. Isso aí. No reatar. Com certeza. É isso aí. Na volta da comunhão do casal. Com certeza. A gente não foi criado numa época em que as pessoas descartavam as coisas. Não. Quebrou, vamos consertar. Eu sou dessa época. Nós somos dessa época. E eu acredito que um casamento pode ser restaurado. Eu também acredito. Porque eu acredito na restauração do ser humano. Se eu não acreditar, pastor, na restauração do ser humano, eu não acredito no poder de Deus. Eu tenho amigos que se divorciaram, de fato, assinaram no papel, e depois entenderam, rapaz, que besteira que eu fiz na minha vida. Ela sempre foi a mulher da minha vida, ela sempre foi a pessoa que eu desejei. E depois de dar uma volta lá no mundo, viram a doideira que fizeram, aí tiveram que retornar, fazer o caminho de volta, como diz o judeu, até chuvar. Volta ao final da fila. E aí casar de novo, fazer todo o trâmite outra vez, porque a gente vê uma geração que ela não... Eu acredito que alguns pais já tenham uma pitada estranha quando vão colocar o seu filho para o casamento. Você pode ir, mas tem um quarto aqui ainda te esperando. Não, na minha casa não tem. Lá em casa não tem quarto esperando para Lucas, Ou não. seja, se não der certo, papai e mamãe te recebem de volta. Mas lá não tem isso, né? Aquela coisa de que, se você não gostar dessa experiência, o teu quarto tá aqui. Essa coxa vai continuar aqui, o travesseiro vai continuar aqui. E quantas vezes a gente é tão ligado às coisas passadas que a gente chega no casamento querendo a mesma fronha que a gente usava lá atrás. Com certeza. Costumes que não terminam. Pastor Paulo, a gente está vivendo hoje uma geração que a gente chama geração líquida. Sim. Uma geração que não se apega a nada, que tudo para eles é muito rápido. Hoje eu amo, amanhã eu não amo mais. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Casamento não é líquido, ele é sólido. Acho que quem mais divulgou isso foi o Zygmunt Bauman, né? Seu livro Modernidade Líquida. Sociedade líquida, essas isso coisas aí. todas que ele vai falar. Sim. Onde a gente chama para perto quem está longe e a gente bota quem está perto distante. Pra fora. E a gente trata de forma fria pessoas quentes, né? Isso. E trata de forma quente diante de uma máquina fria quem está tão distante. E isso acaba por ser um perigo. Mais alguma coisa para acrescentar, meus pastores? Eu digo que assim, o Hernando Dias Lopes fala sobre a matemática do amor, em uma das palestras dele, que é interessante. Que ele diz assim, que no casamento, primeiro você tem a subtração. Você tem que deixar, pai e mãe. Sim. Né? Primeira subtração. Depois a adição. Né? Se unirá a esposa ou a sua companheira. Depois ele fala que tem a multiplicação, que são os filhos. Os filhos, isso. E por último tem a divisão,
É muito bom quando a gente entende isso. É muito bom entender aquilo que eu tenho dela também. Se eu conquisto alguma coisa, ela está conquistando também. Porque tem gente que fala assim, o dinheiro é meu. Sim. Não mexe na minha carteira. Ué, parece que a mulher é um estranho, ou o marido é um estranho. Não pode acontecer, né? E o ser humano pós-moderno não entende isso, que o casamento é uma divisão, cara. O que eu tenho é dela. Pastor, agora o senhor me fez lembrar uma coisa. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, eu me casei, mas eu tenho a minha particularidade no casamento. Até que ponto isso é verdade? Tipo, a pessoa vive dizendo assim, não, porque o outro não respeita o meu ponto de vista ou o meu espaço. Mas não casou? Aí ele já não entende isso aqui que eu falei antes lá no início. Que o casamento é o quê? É isso aí. Ó, o casamento é o quê? Monossomático. O que é monossomático? Duas pessoas se tornam uma. Pronto. É bíblico. Sim. Acabou. Não tem o que discordar. Somos seres humanos. Sim. Você maltrata sua própria carne? Não. Você se machuca? Não. Se somos um. Faça o mesmo. E aí as pessoas se perdem. Rapaz, o bom é que estar com vocês é sempre isso, é sempre uma aula. Terceira pergunta, quais os perigos que rondam um casal e que podemos apontar que isso pode ser uma falência para o relacionamento? Então, pastor, a gente já falou, a falta de diálogo, falta de comunicação, né? A falta de sexo, a dificuldade, né, financeira, a falta de liberdade, que eu digo, quando a gente fala dessa liberdade, é a liberdade do casal. Eu acho que hoje as pessoas elas vivem muito nos seus mundos. Uma das coisas que muito tem afetado o casamento é a internet, o número de contato que você tem, e aí aquela atenção que você dá àquilo ali, mas você esquece quem está do teu lado. Esses perigos, eles só não rondam como já se instalaram. Perfeito. Em certas famílias, né? Às vezes a gente observa, estávamos num aniversário e a gente estava olhando, que a gente é observador pra caramba, né? As pessoas pensam que a gente não está observando, não. A gente se conhece tanto que a gente fala pelos olhos, né? Os psicanalistas é assim, gente. Eles, todo lugar que chega, eles observam. Não, a gente vai. Psicólogo. Tá avaliando tudo. Sim. E aí a gente ficou observando, né? E daqui a pouco estávamos nós dois numa mesa para cá e outra mesa estava ali com 6 casais na outra mesa. E daqui a pouco, como um passe de mágica, eles se desconectaram dali, se conectaram cada um no seu telefone. E ali foram pro resto da noite, cada um no seu mundo. Casais casados. E aí eu fiquei reparando isso e a gente se olhou, depois a gente comentou, né? Poxa vida, é o momento que a gente tem perdido. Esses perigos de estarem conectados no mundo deles, porque a gente criou um mundo pra gente. Nós criamos um mundo pra gente, né? A gente quer ficar só ali. E isso tem sido uma arma poderosa na mão do diabo. Sabe o que acontece? A gente tem mania, as pessoas têm mania, a gente estava até falando isso, né? Tudo é culpa do diabo. Olha só, gente, eu tenho poder de decisão. Eu abro as portas. A porta é aberta pela minha mão. E aí, quando eu abro, aí eu dou essa legalidade. O problema nosso, do ser humano, quando a gente acha que o perigo não é perigo, quando a gente acha que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Pelo amor de Deus. Aí sim, já se instalou. Eu não tenho mais percepção do que estava me rondando. Sabe por quê? Se eu não tenho a percepção do que estava me rondando, é porque já se instalou. Virou natural. Já faz parte de mim e aí eu sigo. Vou fazer um trocadilho, meu pastor. Mulher tem sexto sentido? Tem. Quando cisma com o negócio, que a antena dela sobe lá, porque ela está de fora observando. Acabou. É isso aí mesmo, nós temos. Né? Então, é um muro de proteção. Sim. E alguns homens tenham cuidado, que geralmente elas estão certas. Sim. É por aí, pastor. Né? Não, acontece, gente, de às vezes a gente pensar que é uma cisma boba em uma coisa ou outra, e na verdade aquilo ser uma luz que se acendeu para apontar para uma coisa que pode trazer perigo. E como a senhora falou, a falta de diálogo, essa falta de conversação, faz com que a pessoa se sinta às vezes tão forte que diz assim, não,
tô bem, ninguém me derruba. Só que ele tá ali com uma pessoa que tá tentando proteger, ele não tá entendendo aquilo. Exatamente. A gente vê muito isso, Nós né? fomos fazer uma palestra, né, para casais, na oficina de casais, na igreja Ministério Lado a Lado, e o tema era o cristão e a internet, as redes sociais. Aí a gente fazendo uma pesquisa, a gente viu que no ano de 2019, Sim. 20 milhões de casais se separaram no mundo só por causa do WhatsApp. Só por causa do WhatsApp. Não está nem contando aqui Facebook, Instagram, não. Só por causa do WhatsApp, Sim. 20 milhões de casais no ano de 2019 se separaram. É muito sério, é muito forte isso. Então, o homem pós-moderno ele não está conseguindo entender que, em certo momento, as redes sociais vão prejudicá-lo. Sim. Como o pastor falou no início, a falta de comunicação. Cada um no seu canto, cada um vivendo no seu mundinho, e a família cada vez mais se separando. Uma coisa que também alguns casais comentam em algumas palestras às vezes, quando há o namoro, o noivado, tudo aquilo de... Não sei se é porque a questão de lidar com o proibido, e o começo do casamento é aquela coisa, né? De que você tá ali, passou na sala, já vê um carinho aqui, vamos ali, não, sem segunda intenção, mas claro que tem uma segunda intenção. Sim. E depois que passa um determinado tempo, a coisa se esfria. Até que ponto o sexo influencia ou não? O casamento ele tem que ter sexo. Você vai ver José Gonçalves sempre comentando nas suas palestras que o sexo foi algo dado por Deus. Sim. Não foi nada inventado pelo diabo. Então, o que o casal tem que fazer? Ele tem que se amar, eles têm que se tocar, eles têm que falar, porque a mulher ela é muito sensível ao falar, o homem ao não ver. Né? Nós somos levados a ter um sentimento pela mulher, né? Para tê-la através da visão. E a mulher não, através da audição. Sim. Pô, manda um WhatsApp para sua esposa, pô, te amo. Tô cheio de saudade de você. São conquistas, né? Essas coisas vai fazendo com que a mulher se sinta tão bem. Porque quando ela ouve isso do marido, que com certeza um casamento feito à base de conversa, de comunicação, ele não vai se esfriar, ele vai começar a esquentar novamente. Porque aquilo que eu vivia com Fátima há 30 e poucos anos atrás, quando nós casamos, a gente consegue viver ainda hoje. Sim. Mas como, pastor, que você consegue? Nós tivemos que aprender, pô. Tivemos que reconstruir tudo, ver onde nós estávamos errando, onde estávamos falhando, e começamos a construir uma nova história. Porque a tendência realmente, você casa, os anos vão passando, você vai se esfriando. Não, mas eu resgato isso no meu relacionamento com ela. Eu passo, ela está na cozinha ali cozinhando, eu passo, dou um beijinho no pescoço dela, brinco com ela. São coisas que, quando você de repente é namorado, você faz, e quando você casa, ao passar dos anos, você deixa de fazer. Isso é uma tendência para o casamento se esfriar. Existem homens que não conseguem chegar para a mulher e falar: pô, você está bonita hoje, hein? Você está linda. Ela não vai escutar isso do marido dela, mas quando ela chegar na rua, ela vai escutar de outro homem falando isso para ela. E cortou o cabelo. Uhum. Tem uns caras que são enviados de Satanás. A mulher nem cortou. Tá bonito o cabelo. Tá bonito, não sei o quê. Tá diferente hoje. É isso aí. Olha, demônio. Sai fora daqui, Satanás. Fora aqueles que passam assim, ela fala para a mulher assim: Ah, lá em casa. Ah, meu Deus, minha mãe estava precisando de uma nora dessa. A gente sabe que isso acontece, cara. Então, se nós, os homens, não dermos valor àquilo que Deus nos deu como bênção na nossa vida, com certeza Satanás vai entrar por essas brechas e vai fazer com que o casamento, o relacionamento, ele se termine, ele acabe. Por quê? Por falta de comunicação, por falta de amor, por falta de carinho, por falta de compatibilidade. Então, essas coisas nós temos que manter no casamento. Os perigos, né? Eu brincava com a minha esposa uma vez, falando assim, a gente estava vendo um filme chamado O Amor é Cego, onde o camarada enxergava a mulher de uma outra forma. Isso. Esse filme é muito interessante, tá? Eu acho maneiro, Muito eu falo pra interessante. Roseli assim: Roseli, a gente já vai fazer 10 anos juntos, fora o tempo de namoro e noivado e tal, mas eu consigo te enxergar como na primeira vez. Aí ela fala assim: como, garoto? Aí eu falei: como o quê? É o olhar da admiração. Isso. Pra mim, eu acho que eu vou chegar lá, permitindo Deus, se eu chegar à velhice, ele não voltar a trombeta a soar, eu vou continuar olhando da mesma forma. Eu vou falar assim: caramba, cara, são coisas que eu me encantei, porque
não deixar se perder o olhar da admiração. Sim. Eu acredito que muitos casais têm entrado em rota de colisão pela questão de perder a admiração pelo seu cônjuge. E é verdade, né? Às vezes você tá do lado da sua esposa, mas você não anota. Você tem olhos para outra, mas para aquela que tá do teu lado você não nota. Aí ela faz assim... Não reparou nada, não? Isso aí. É por aí, né? É desse jeito. Mulher tudo igual. A gente quer uma atenção, né? Nós somos especiais. Eu digo sempre isso. Somos especiais. Sim. Então, se somos especiais, a gente tem alguma coisa diferente, né? E aí, como o senhor falou, os perigos que rondam, né? Enquanto ronda, né? Você não está vendo, né? Tá despertando alguma coisa aqui. Mas a partir do momento que deixou de rondar é porque ele já entrou. Já dominou. Isso já dominou. Um perigo mortal. Isso aí. Isso é um veneno, né? E para tirar tudo isso é reconhecer. Por isso que a comunicação, de todos esses parâmetros que a gente colocou aqui, o diálogo, fale tudo, seja o que for. A gente sempre fala um para o outro isso. Seja o que for. É muito melhor a verdade. Porque a verdade cura. A mentira mata. Qual a receita para a boa convivência para manter a saúde do relacionamento? Falamos do perigo. Sim. E agora, qual é a receita para manter a saúde do relacionamento em dia, em paz, saudável? Ame muito. Sim. Seja companheiro da sua esposa. Seja o eterno namorado, aquela pessoa que ela conheceu há 20, 30 anos atrás, há 10 anos atrás. Seja aquela pessoa sempre. Transmita amor, fale o que você sente por ela. Não deixe que a chama da paixão, do amor, se apague. O que acontece é que o mundo pós-moderno hoje, as pessoas não têm tempo mais. Querem trabalhar, querem ganhar dinheiro de qualquer maneira, querem construir impérios e estão esquecendo que existe uma mulher, existe filho, existe uma família que precisa de você, que precisa da sua atenção, que precisa que você esteja presente. Só que as pessoas estão esquecendo isso. Um dado importante é o tempo. O tempo é a chave. O tempo. Eclesiastes é uma aula. Eu amo Eclesiastes 3 porque é uma aula. É tempo para tudo. Tempo para tudo. O que a gente tem feito? Como é que a gente tem lidado com o tempo? O tempo só diz assim pra gente, olha só, deixa eu passar. Me deixa passar e saiba administrar-me. E o recado do tempo para um casal é esse. Me deixa passar, mas saiba me administrar. Por quê? Se eu tenho tempo para ficar nas redes sociais, né? Se eu tenho tempo para trabalho, se eu tenho tempo para estudo, e eu não tenho tempo para valorizar o meu relacionamento, ele vai falir. A receita, da receita do bolo, é o tempo. O tempo, a fidelidade, a verdade, o companheirismo, o segura minhas pontas comigo. Porque assim, a gente não anda mais só. Verdade. Né? Se eu tenho ele como apoio, eu vejo como meu apoio. Eu tenho quem me segurar. Né? Ele está ali. Então não pode existir segredos entre o casal. Nenhum. Não pode. Ela tem a senha no meu celular. Tem mesmo. Eu tenho a senha no celular dela. Não existe. Seja o que for. Eu sempre digo isso. Seja o que for. Sejamos juntos. A Roseli lá em casa outro dia falou assim, empresta seu celular aí. Aí eu sou gaiato aberto, né? Toma. Aí tá ela, me dá a senha. Eu falei, você esqueceu? Mas você nunca me deu a senha. Eu falei, você já esqueceu? Ela me dá a senha. Aí eu falei, vem cá, me dá o dedo aqui. Aí eu, milagre, abriu a tela. Aí ela, não é que eu tinha esquecido? Tá vendo? Tem que ser assim. Aí ela ficou rindo, eu esqueci, Paulo. Eu falei, ué. Mas sabe por quê, pastor Paulo? Hoje em dia, isso aqui precisa ser muito bem administrado. Sim. Telefone. As grandes vielas da perdição tá aqui, porque aqui a gente faz segredo, se a gente quiser. Sim. Por isso tem que ser aberto. Então, a receita para um casamento feliz, não tem receita pronta, não. Fátima, Álvaro, vocês têm receita pronta? Não. A gente tem embate? Sim. Né? São dois mundos diferentes um do outro.
debaixo do mesmo teto e caminhando junto para um propósito. Né? Não somos um casal Se uniram. perfeito? Não. Se tem uma coisa que a gente fala assim, eu não gosto, quando a gente diz assim, poxa, referência. Eu não sou referência, minha referência é Cristo. A gente tenta melhorar. A gente tenta melhorar cada dia. Todos os dias tenta melhorar alguma coisa. Mas... Não temos receita pronta, mas a gente tem algumas dicas. Então, seja verdadeiro, seja fiel, seja o que for. O casamento Comunique. em detalhes, por exemplo, as pessoas dão muita desculpa, eu não tenho dinheiro para viajar, eu não tenho dinheiro para... Quantas vezes eu sem dinheiro eu falei assim, mas eles vão dar uma volta lá na praia de Caraí? No calçadão? No final a gente toma uma água de coco, na volta a gente pega ali uma caixinha do McDonald's, toma um sorvetinho. Isso aí. Aí eu brinco, aí ela olha assim, aí o pessoal, pô, mas você tem coragem de fazer isso? Eu falei, gente, é minha condição, o que dá no momento é aquilo. Isso aí. Agora, no dia que a condição está um pouquinho melhor, pô, vamos lá no Paludo, vamos lá não sei aonde, vamos jantar lá em tal lugar, vamos dar um passeio lá no Jardim Botânico, vamos jantar fora, almoçar fora. Isso. É isso que é saber alimentar um relacionamento. Sair pastor. da rotina. A rotina Sair hoje da rotina. Tem Isso. aprisionado muitos casais. Muito, muito. É justamente o que o senhor está falando. Eu não tenho dinheiro para X, mas eu tenho para Y. E a gente fica feliz no Y. E o pior não é isso. A internet se torna uma maldição, porque toda vez que você abre o Instagram, Exatamente. você tem gente viajando o mundo inteiro. Semana passada estava na Argentina, no outro dia está nos Estados Unidos, na outra semana já estava se programando para ir para Jerusalém. Isso. Aí você fica assim, mas como é que esse povo tem dinheiro? Exatamente. Traz uma frustração para aquelas pessoas Isso. que não têm condição incrível. E isso pode abalar um relacionamento quando Sim. ele não está sendo bem Administrado. administrado. Por quê? Porque, poxa, a minha amiga, ela sempre está indo para os melhores restaurantes, ela vai para os melhores shops, ela tem do bom do melhor e eu não tenho. Quer dizer, as redes sociais em si, ela causa isso nas pessoas, uma frustração. Mas talvez aquela pessoa que está postando lá, que está viajando, né, que está indo para os melhores restaurantes, não tem um amor do relacionamento que você tem com seu esposo. Porque muita coisa que é exposta na internet, tudo ali é mentira, é tudo virtual, cara. Sim, e aquilo assim, é muito ilusório. Verdade. Então, a receita é não viva um casamento ilusório. Viva um casamento real. O casamento real, ele é munido de muitas coisas. Inclusive eu tenho um pensamento, você tem outro, dos embates, das dificuldades, mas é real. É o que eu vivo. E às vezes há alguns embates e algumas discussões acaloram até o relacionamento íntimo do casal. Sim, porque a comunicação faz isso. A comunicação faz eu conhecê-lo melhor e ele me conhecer. Quando a gente conversa, a gente expõe o que a gente é. Sim. É de dentro para fora, né? Então, assim, se eu me calo, eu não tenho uma bola de cristal, né? Se eu tô chateada, tô chateado com isso, ele também fala. Não dá para conversar agora. Beleza, então daqui a pouco a gente conversa. Mas conversa. Eu quase apanhei no final de uma palestra quando eu fiz uma ilustração de que a mulher parece com a abelha e o homem parece com o leão. Aí o pessoal, tu é maluco, Paulo? Eu falei, ué, a mesma flor que a abelha consegue enxergar o néctar e pega e faz o mel, é a mesma flor que o leão chega e passa por cima e pisa nela. Sai passando por cima de tudo. Aí eu falei, vou simplificar. A mulher arruma a casa, faz aquela jantinha, tá esperando você. Tu entra em casa, não tira o sapato, deixa uma coisa aqui, outra lá, e quando chega no banheiro grita, me dá uma toalha. Mas Isso acontece lá em casa. Não, mas Algumas vezes, alguns casais, tem mulheres que eu já ouvi elas falando assim, sou tua mulher, não sou tua mãe não, hein? Sim. E aí os caras falam assim, poxa, minha mulher falou isso pra mim já, pastor. Eu falei, mas por quê? Porque você não se remodulou. E quantas pessoas falam assim, porque minha mãe me acostumou assim. Era pratinho na minha mão, massagem no meu pé quando eu chegava. Eu falei, meu filho, tu não casou com a tua mãe não, tu casou com uma mulher de fora. Porque assim, isso já é comprovado, né? Os homens procuram mulheres que têm semelhança às suas mães. E as mulheres procuram homens que têm semelhança aos seus pais. O Pirkei Avot, um dos livros de sabedoria dos judeus, rechaça essa ideia. Mas Eles dizem que os homens não colocavam a sua vida em risco ou à prova para casar com uma pessoa que tivesse a memória ou a lembrança ou algum gesto que fosse igual ao da sua mãe ou de uma de suas irmãs.
Aí eu falei, pô, judeu é um troço muito doido mesmo. Aí tô lendo Piquet Avot sobre família, eu falei, mas por quê? Aí eu lembrei, eles têm cabeça de oriental. Entendeu? Nós Eles somos pensam ocidentais. eles pensam diferente. Pensa diferente. Pensa diferente. Né? Pensa Não diferente. tem como, cara. Eles pensam diferente. Então, Verdade. assim, pastor, receita para casamento? Amor. Principalmente Cristo. Apoie-se em quem possa te levar para cima. Amém. Amém? Então, casais que nos ouvem, coloque Cristo como centro da sua casa, do seu relacionamento. Cristo perdoou, Cristo amou, Cristo investiu, Cristo agiu. Então, assim como Cristo amou a igreja, amem-se. Amem-se. Seja a sua doação verdadeira. Não é para lançar na cara, porque eu fiz. E você não vai fazer, não? Porque o ser humano é isso, né? Ele acha que tem que fazer para o outro fazer também. Tem gente que acredita que eu vou casar para ser feliz. Eu acredito que o casamento é você fazer o outro feliz. É por aí. Porque se você estiver feliz, automaticamente tudo flui. Verdade. Vamos lá, gente. Eu vou pular uma pergunta. Sim. Com o surgimento da pandemia e devido à restrição de pessoas nas vias públicas, a pandemia mostrou algumas lições que ainda não havíamos aprendido dentro do nosso lar. Ou isso foi a ponta do iceberg para mostrar a fragilidade de alguns casais? E aí, pastor? Foi a ponta do iceberg para mostrar a fragilidade de alguns casais. Porque parte da noite tu tá dormindo, acorda, vai trabalhar. Aí o pouco tempinho que tem, né, tava tudo resolvido. Aí agora o patrão manda voltar para casa e ficar com a família. Criança não vai para a escola. E aí que a coisa ferve. Ele nunca viveu isso antes. Sim. Ele nunca experimentou isso antes. Está dentro de casa, de repente, Literalmente o 24 dia horas. todo, com criança falando alto, criança correndo, criança quebrando, mulher reclamando, mulher dizendo tira isso daqui. Quer dizer, ele não passou por essa experiência. Ele nunca viveu aquilo. E, na verdade, quando ele experimenta algo diferente que ele nunca tinha vivido, o que acontece? Ele explode. Mas, na verdade, ele já estava prestes a explodir, porque aquilo era questão de tempo. Era a ponta do iceberg mesmo. Só faltou um gatilhozinho só para ele botar para fora aquilo e realmente que iria daqui a um tempo acontecer. Sim. Eu vou nessa linha também, né? E sabe o que o bom, né, de tudo isso? É que os homens, né, que batem no peito, porque eu saio para trabalhar e ela não faz nada. Ei, Terra! faz muito. Mistério. E aí eles viram, né, vivenciaram. E aí eles tiveram, né, um conceito. Eu não dou para coisa. Ó, minha esposa uma vez bateu parabéns para a janela. Vou confessar meu pecado aqui, gente. A Roseli foi lá, parabéns pra você. Tá maluca, mulher? Aí ela olhou, tá maluco? Você prometeu que na terça-feira você ia trocar esse vidro aqui. Eu falei, esquece isso, irmã. Pelo amor de Deus. Aí você viu, né, como é que é o negócio. Teve amigos meus, pastor Paulo, que estavam falando, não aguento mais lavar banheiro. Ih, pastor, eu não gosto de lavar banheiro. Eu não aguento mais ajudar a lavar a louça. Eu lavo a louça. Por quê? Porque eles começaram a fazer tarefa de casa também, porque eles estavam em casa Teve que também. ajudar, ia ficar em casa fazendo o quê? E começaram a não saber lidar Confessa. com a situação. Não, a Roseli ganhou vantagem. Eu gosto de lavar minha roupa e passar. Para mim, passar roupa é terapêutico. É o tempo que eu ouço meu louvor, eu ouço uma mensagem, ou estou estudando alguma coisa numa videoaula, estou ali passando, aí volto um pouquinho e estou ali na minha terapia. Lavar uma louça, tudo bem. Agora, lavar banheiro, sangue de Jesus. A minha terapia já é cozinhar. Eu sou fraco disso, pastor. Ele cozinha, dá a comida na nossa mão, criança está pronto, vem todo mundo, beleza. E aí a pandemia minha trouxe terapia. o quê? Para uns casamentos foi terrível. Que a mulher gosta de trocar coisa, né, pastor? Ah, sim. Hoje a acomodação da sala tá assim. Na outra semana já tem que mudar para outra. Aí a Roseli falava assim, essa parede aqui tem que pintar, hein? Aí eu falei, meu Deus... Arrumou uma coisa pra você fazer. Tá arrumando, meu... Aí fui lá, comprei a tinta, pintei a parede. Tem que consertar mais o quê? Agora tem que trocar o chuveiro. Eu falei, Jesus... Aí ela foi e falou assim, posso ligar pro Faz Tudo? Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí não. Deixa que eu faço, eu sou Faz Tudo. Eu sou Faz Tudo. Se nós estamos em casa, todo dia elas vão arrumar alguma coisa, alguma tarefa pra gente fazer. Foi cara. o que aconteceu na pandemia.
E aí, muitos casais, eles, infelizmente, não souberam lidar, né? Muitos casais descobriram... não souberam avaliar a situação. Descobriram que não faziam mais parte daquela família. Acontece isso também, né? E aí, houveram-se divórcios, casamentos diluídos, porque foi o que o pastor falou, aquilo já estava lá dentro, né? Escondido. E aí a pandemia revelou. As pessoas usam uma frase, a pandemia revelou quem verdadeiramente somos. Não só a pandemia revelou, né? Ela não revelou, ela trouxe à tona, né? Então, assim, infelizmente, para uns a pandemia foi ruim, mas para outros foi um momento de crescimento. A gente tem que pegar tudo. Se a gente começar a observar que tudo é pedagógico, tudo é pedagógico. E se a gente pegar, ver esse lado, eu preciso aprender alguma coisa. Eu, como marido, vou aprender isso. Eu, como esposa, vou aprender isso. Né? Se colocar no lugar do outro, às vezes se torna tão difícil, pastor. E eu dei muito mais valor à vida, à minha família, durante essa pandemia. Eu cresci nessa área. A gente porque cresce. O ano passado eu peguei Covid. Eu fiquei internado 13 dias na UTI. E naqueles 13 dias foi momentos que eu orei muito, louvava muito lá, internado, mas era um momento que eu tinha uma saudade demais da minha família, cara. O dia que eu consegui ver pelo vídeo ali a minha esposa, meu neto, os meus filhos, eu chorei, cara. Então não espere chegar esse momento, de repente, que você vai estar isolado, você vai estar longe, para você dar valor àquilo que você ama, aquilo que você quer estar perto. E às vezes você ama, você quer estar perto, mas você não dá valor. Mas quando você chega num ambiente desse, que você não pode ter contato, que você não pode tocar, não pode abraçar, não pode beijar, aí que você vai ver quanto aquelas pessoas são tão importantes para a tua história e para a tua vida. Verdade. Sim. É interessante a gente perceber isso, né? Então, assim, que as pessoas possam tirar ensinamentos. A gente ainda está na pandemia, né? E só que hoje a gente consegue enxergar melhor as coisas, né? Para a gente não perder essa linha. Foi difícil, está sendo difícil, mas eu costumo dizer que pode ser difícil, mas não é impossível. E, infelizmente, pastora, alguns casais, eles se dissolveram. Sim. Né? Alguns relacionamentos ruíram. Contrapartida, outras famílias cresceram. Sim. Mulheres engravidaram a rodo. O quê? Né? Criança que nasceu, que eu estava dentro de casa, não vai namorar. Não brincar em serviço. Foram namorar. É isso aí. E aí, para quem não tem a dificuldade de engravidar, ia dar isso mesmo, ia nascer criança, ia vir neném na casa. E você vê que como é que são as coisas, né? Enquanto para uns o limão, ele só consegue experimentar o azedo, né? Da coisa, a acidez da coisa, o outro consegue fazer uma limonada. Sim. É a forma que a gente matéria. vê. Foi justamente o que eu falei, a forma que a gente vê. Se nós olharmos tudo e tivermos a visão assim, é pedagógico. Eu estou aprendendo alguma coisa com essa situação. Eu consigo extrair algo de bom. Eu tenho um amigo que fala assim, como é bom. Eu falei, bom o quê? Esse período agora que eu estou em casa, tem tempo para namorar, para abraçar minha esposa, Para estar perto, para dormir agarradinha até mais tarde um pouquinho. É isso que o pastor falou. Para muitos, realmente, né, foi uma limonada. É verdade. E o bom da limonada é que na época do verão, o calor ela é refrescante. Né? Exato. Agora, infelizmente, alguns não souberam administrar, mas fica a lição para nós de que, às vezes, a nossa autossuficiência, né, muito exclusivista, não, eu domino, eu faço, a gente não faz nada. Ninguém é saudável sozinho. Às vezes a gente é muito imponente, né? E a gente precisa ser dependente. Eu postei isso um dia desse. Por vezes fui imponente, hoje eu sou dependente. Dependente de quê? Eu sou dependente de Deus. Verdade. Por isso que eu trago Deus para tudo, para minha vida. Se eu não tiver essa pessoa linda que é Deus... Nós estávamos conversando semana agora? É complicado. Para que eu possa ter o amor eros por você, eu primeiro tenho que ter o amor ágape. Sim. Eu primeiro tenho que amar a Deus para que eu possa amá-lo. Verdade. Gente, nós estamos caminhando para o final desse bate-papo. Hoje falando para casais e família.
eu tive a alegria, tenho a alegria de receber aqui, português para mim é terrível, tenho a alegria de receber aqui os pastores Álvaro César, Fátima Mello, como meus entrevistados. O Falando de Bíblia recebeu a indicação de chegar aqui na Produtora Estúdio D através de uma programação que eles estavam fazendo como pastores, alimentando o seu rebanho. E eu assistia, às vezes interagia, né? Sim, falava sim. lá, mandava minha mensagem. E eu falei assim, pastor, como é que a gente vai chegar aí? E eu cheguei aqui na Produtora Estúdio D e hoje estamos com Falando de Bíblia, recebendo o casal que me apresentou essa casa, Amém. que é a minha segunda casa aqui hoje. O Daniel, que é o meu produtor, é membro, né, da Igreja dos Pastores lá e tenho esta comunhão com os irmãos. Muito obrigado Amém. por vocês me atenderem, muito obrigado mesmo. Pena que o tempo é um inimigo nessa hora. É verdade. Ele voa. Sim. E qual é a mensagem que vocês deixam para os casais, mediante essa pandemia, a gente fazer o fechamento? Amem-se bastante. Não caia nessa de, não está dando certo, vou divorciar. Entendeu? A carta de divórcio foi dada, né, por dureza do coração do ser humano. E naquela época, pastor, eles estavam se divorciando por qualquer coisa. Sim. Né? Se uma mulher fizesse uma comida que de repente ela queimasse aquela comida, ele dava carta de divórcio. Se de repente uma mulher não ficasse tão bonita como ela era antes no casamento, ele dava uma carta de divórcio para ela. Então, por qualquer coisa, eles estavam dando carta de divórcio. E Jesus acaba com isso. Lá em Mateus capítulo 19, olha, a única forma de vocês se divorciar é se houver adultério. Então, há problemas que você pode estar conversando e solucionando. Sim. Então, converse com a sua esposa, converse com o seu companheiro, com a sua companheira, se entendam, porque com certeza, se vocês colocarem o problema que vocês estão vivendo diante de Deus, Deus vai solucionar, vai resolver e vocês vão ficar juntos. Amém. Amém. A resposta branda ainda desvia o furor. Verdade. Pastora Fátima. Continuem juntos. A minha receita é: continuem juntos. Vale a pena. Vale a pena. Quando se tem Cristo, tudo vale a pena. Casamento é bênção, gente. Não é prova não, tá? É lógico que aumenta as nossas responsabilidades, que a gente tem que cuidar do outro. Você não vai tirar a menina lá da casa dos seus pais para viver uma aventura maluca, não é isso. Casamento é bênção. E a nossa proposta aqui hoje para falar para casais e para a família é justamente essa. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida e eu quero orar, terminando esta programação agora em oração. Vamos? Amém. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão precioso. Obrigado Amém. Pela vida do pastor Álvaro, Amém. da pastora Fátima. Continua abençoando o seu ministério, sua casa, Amém. seus propósitos que eles têm apresentado diante do Senhor. Quero suplicar aos céus que a tua bênção continue de forma Amém, crescente Deus. sobre a vida dos seus filhos. Ó Pai querido, que este momento aqui sirva para tocar em alguém. Ó Deus, que haja um despertar na vida desta pessoa Verdade. que está buscando em Ti uma resposta. Pai querido, que os inimigos da família caiam por terra, que as ciladas que afastam um casal um do outro caia por terra. E como disse o profeta menor, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai bendito, nós te suplicamos, coloca o coração deste homem ao coração da sua mulher e o coração desta mulher no coração do seu marido. Não permita, Senhor, que as adversidades do tempo presente façam com que essa família seja diluída, mas que a graça e o poder que há em Ti e a eficácia que há no nome de Jesus sejam, Senhor, sobre esta casa, o alento, o remédio, o bálsamo para que esta família permaneça de pé. Pai bendito, nós não te convidamos para passar na nossa casa, não, nós te convidamos para ser o convidado principal. Mora conosco, esteja conosco, ajuda-nos nas nossas dificuldades, na nossa incredulidade, aumenta a nossa fé e nós daremos glória ao teu nome para todo sempre, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu não posso terminar sem antes pedir à pastora Fátima que deixe o seu contato. Você que é de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Alcântara, pode fazer contato com a pastora Fátima, que vai falar o seu número de contato aqui. Como psicanalista, ela pode te atender
ela tem uma palavra para você e você pode fechar uma sessão com ela lá. Qual é o número, pastora? Número é 990-764492. Fátima 21. Mello. 21. 990-764492. Deus abençoe sua vida. Prazerzão falar com você mais uma vez através do Falando de Bíblia. Shalom Aleichem. Que a paz esteja sobre ti.